E aí, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estamos juntos mais uma vez. Vamos lá, Salmo 7, né? Vamos aqui ver o que né, o texto bíblico, né, traz para nós, né? E desde já eu já, né, digo para você, né, que a Bíblia, né, ela foi inspirada por Deus, né, e escrita por homens, né? Então, assim, aqui tem muito, né, vamos dizer, da carga genética, né, daqueles que viveram os momentos, daqueles que, né, colocaram aqui no papel, né, o texto bíblico. Então, o salmista Davi, né, embora os salmos, né, ele tenha, como a gente já disse, né, tem uma conotação de poema, de música, né, mas reflete muito justamente a sua, vamos dizer, identificação com Deus, ou seja, ele se deparava com os momentos da vida, né, e ora ele se apresenta angustiado, ora ele se apresenta, né, com alegria, com vigor, com disposição, mas em um e no outro momento ele sempre sinalizava para Deus. Né? Por quê? Porque ele é homem, ele era homem, né? Ele era sujeito às mesmas paixões, né? Como diz o apóstolo Paulo, né? Quando as pessoas quiseram, né, erguer o apóstolo Paulo como se o apóstolo Paulo fosse, vamos dizer até mesmo assim, um Deus. Aí Paulo, calma, não, a honra não é minha, a honra é de Deus. Ou seja, se reconheceu como limitado. Então o salmista, embora, mas é a palavra de Deus, sim, escrita por homens. Mas a palavra, ela tem que ser lida e observada, né, como sendo o nosso parâmetro. Então vamos pontuar aqui algumas coisas. Veja que quando ele começa aqui no capítulo 7, no versículo 1, ele começa logo se voltando para Deus, exaltando a Deus. Ele diz assim: Senhor meu Deus, eu me abrigo em ti, salva-me de todos os meus perseguidores, liberta-me. Ou seja, né, tinha algo que de repente estava acontecendo com o rei Davi, né, e ele reconhecia que ali só Deus poderia socorrê-lo, só Deus poderia ajudá-lo. Né? E aí, né, diz aqui, olha interessante o que é que diz o capítulo 3, diz assim: Senhor meu Deus, se procedi como me culpam, se em minhas mãos há injustiça e iniquidade, se paguei com o mal ao amigo que me fez o bem, se de tudo despojei meus adversários, que o inimigo me persiga e alcance, que me pisoteie vivo sobre a terra e arraste a minha honra no pó. Olha, isso é forte. Por que isso é forte? Porque dá a entender, né, que se ele fez algum mal, se ele fez algo que não deveria ter feito, aquilo que ele está vivendo seria como se fosse o pagamento, vamos assim dizer, né? Fosse uma consequência, né, da sua culpa, uma consequência do seu erro. E aí eu trago, né, algo para você. Olha, Deus, ele nos perdoa sempre. Não é verdade? Né? Deus, ele sempre nos perdoa. Agora, as consequências, não, essas daí são suas. As consequências, essa aí você vai arcar. Essa aí você vai ter que realmente lidar com elas. Né? Você vai ter que corrigir rotas, você vai ter que corrigir roteiros, você vai ter que pedir perdão quando for necessário. Né? Você vai ter que realmente demonstrar, né, que há um arrependimento, demonstrar que há uma mudança de atitude, uma mudança de rota. Né? Agora, se você vive no erro, você vive, né, uma vida de todo jeito, de qualquer forma, e aí? Aí você faz e Deus perdoa, você faz e Deus perdoa, Deus ele vai perdoar. Né? Até os discípulos chegaram para Jesus perguntando assim: mestre, quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu devo perdoá-lo? Né? Aí Jesus diz: 70 vezes 7. Ou seja, 70 vezes 7 dá 490 vezes. Aí diz, no dia. Aí sabe o que é que os discípulos, né, como estivessem considerando assim: nossa, isso é muito difícil. Aumenta a nossa fé, não é? Mas, ei, perdão quem exerce é você. Perdão não é uma questão de fé. Perdão é uma questão de atitude. Agora, se eu tenho fé, né, se eu tenho fé, aí há um facilitador. Por quê? Porque a fé ela tem uma origem. E se a minha fé estiver alicerçada em Deus, se eu quero agradar a Deus, se eu quero honrar a Deus, eu vou cumprir aquilo, né, que Ele me pede na sua palavra. Então, não vai ser difícil você perdoar o seu irmão. Agora, ou mesmo, né, vamos dizer, alguém lhe perdoar. Mesmo que a pessoa não lhe perdoe, até a Bíblia mostra também, né, que se você pede perdão e a pessoa ela não te perdoa, você está livre. Porque a Bíblia diz que aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia, ou seja, alcança o favor de Deus. Né? Então, às vezes, os homens que são implacáveis, né? Os homens, né, que julgam, né? Porque pisou no meu pé e eu nunca perdoo, não perdoo nunca, eu isso, eu aquilo. Não, está causando mais mal para quem não perdoa. Né? Para quem não perdoa, guardando mágoa, guardando rancor, né? Em vez de liberar perdão, em vez de perdoar, em vez de andar em amor. Então, assim, se o conhecimento aqui é o conhecimento bíblico, é o conhecimento cristão, não é? Então, assim, é responsabilidade, né, de quem ouve, viver aquilo que se está ouvindo. Não é responsabilidade do outro. Agora, se todos ouvem,
se todos, né, vivem, né, do mesmo conhecimento, nossa, seria maravilhoso, seria uma simbiose tremenda, né, seria uma sinergia tremenda, né, realmente andarmos, né, realmente com essa consciência. O mundo seria mais leve, né, o mundo não teria tantas coisas que nós, né, vemos no mundo, né, no dia a dia. Então, assim, o salmista, né, a percepção dele era que, é como se fosse assim, o bem e o mal sempre vinha de Deus. E não é uma verdade. Não é uma verdade. Porque Cristo, ele é justamente a manifestação exata do amor de Deus. Então, Cristo, quando ele veio, né, ao mundo, né, ele curou, ele libertou, né, ele supriu necessidade, né, ele assistenciava as pessoas tanto espiritualmente como materialmente. Então, Jesus Cristo ele veio justamente fazer aquilo que o Pai lhe ordenava, aquilo que o Pai lhe orientou, aquilo que o Pai mandou ele fazer. Então, aqui na percepção, né, dos livros da Bíblia, nós percebemos os homens creditando a Deus, né, tanto o bem quanto o mal, como se Deus fosse fazer alguma coisa, mas não é, gente, é consequência, né, de você viver, né, fora da cobertura de Deus. Eu dou sempre esse exemplo, né? Se você tem um guarda-chuva na sua casa e está chovendo e você vendo o guarda-chuva, você sabe que o guarda-chuva te dá esse benefício da proteção para não se molhar, e você não usufrui, não usa o guarda-chuva, e você sai na chuva, você vai se molhar. Você não vai poder se queixar. Que saiu, aí me molhei todo porque estava chovendo. Não, chover é uma dádiva, chover é um benefício. Agora você é quem tem que se cercar dos recursos necessários, né, para justamente vencer, né, aquilo que uma chuva pode gerar. Por exemplo, lhe molhar. Então, buscar a Deus, viver debaixo de sua proteção, também vai ter essa conotação. E aí você pode me dizer, então quer dizer que eu com Deus, eu nunca vou ter problema? Não, você vai continuar tendo problema, mas você vai ter uma diferença, o socorro. Você vai ter o abrigo, você vai ter a segurança, né, de que Deus é quem te guarda, Deus é quem te protege, né, e te livra. Entendeu por quê? Porque você vai estar sempre voltado para Deus. Então, né, o texto bíblico ele vem, né, no centro do texto, ele traz essa conotação, como se Deus, né, fosse fazer algo em nome daquilo que, né, o salmista queria. Né, como o salmista queria, como essas pessoas costumam, né, dizer por aí, que, como, vamos dizer assim, entre aspas, né, entre aspas porque eu não gosto nem desses termos, jogando praga, como se Deus fosse gerar um mal, Deus fosse fazer um mal. Não, não vai. Não vai. Pode descansar, porque não vai, entendeu? Porque até tem um texto bíblico, né, que diz assim, né, que se você deseja o mal para o próximo, o mal na verdade passa por você primeiro, porque foi você quem o verbalizou. Né? Então assim, Deus ele não tem associação com o mal. Deus ele não precisa. Olha, vamos ponderar uma coisa. Se Deus tivesse associação com o mal, para poder ele alcançar o bem que espera do ser humano, por que ele mandou Jesus morrer na cruz do Calvário? Morrer no seu e no meu lugar, para nos dar uma vida eterna, prometida por Deus e que ela vai acontecer. Então, se Deus ele é causador do bem e do mal, então Jesus Cristo morreu em vão. Por quê? Porque é só gerar o mal na vida do homem que o homem, né, de repente se arrepende e volta para Deus. Não é assim? Não seria assim? Mas não é esse o propósito. Né? Então Deus enviou Jesus justamente para que, por meio do exemplo de Cristo, né, nós olhássemos para Ele e víssemos o amor de Deus nos chamando para perto. E não doença, e não falta, né? Eu capotei o carro porque foi da vontade de Deus, porque aí eu me cheguei mais para Deus, eu fiquei mais próximo de Deus, né? Por causa disso, por causa daquilo, eu fiquei mais próximo de Deus. Não, você ficou mais próximo de Deus porque você estava sensível, mas não foi Deus que gerou a causa, o motivo pelo qual você ficou mais sensível e começou e partiu para buscar a Deus. Porque buscar a Deus é sempre uma posição, uma decisão nossa, né? Então, a impressão, né, que a Bíblia dá é como que Deus criasse o bem e o mal. E isso não é uma verdade. E aí, continuando no texto bíblico, tanto é que diz assim, ó, quem cava um buraco, né, como armadilha, cai em fossa profunda que ele mesmo fez. Assim sua maldade se voltará contra ele e sobre a própria cabeça cairá sua violência. Ou seja, aquilo que você desejar para o próximo, né, vai cair para você mesmo. Deus quer que isso aconteça? Não, Deus quer que você professe bênção, Deus quer que você, né, realmente tenha um vocabulário, né, um discurso de vida, um discurso de paz, um discurso de unidade, um discurso né, de amor, de graça mesmo, sabe? Para suprir as pessoas naquilo que elas precisam. Aí, fechando no capítulo, no versículo, diz assim, eu, porém, darei graças ao Senhor por sua justiça. Salmodiarei e cantarei louvores ao nome do Senhor, o Altíssimo. Mas ele diz que renderá graças ao Senhor, o salmista dizendo, eu renderei graças ao Senhor pela justiça de Deus, né? Se você ler lá no versículo 17. Mas olha o salmista dizendo, conforme a minha justiça, né? Segundo a inocência que há em mim. Ou seja, gente, vamos considerar, né?
A justiça do ser humano é falha. A justiça do ser humano busca os próprios interesses, né? A justiça do ser humano, entendeu? Ela é imparcial, ou, na verdade, ela é parcial, né? Ele não vai querer, né, que algo, né, de ruim aconteça segundo a justiça dele. Não. Mas você vê que no final ele termina o Salmo louvando a Deus pela justiça de Deus. Porque a justiça de Deus, né, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Entendeu? Então Deus, ele é um justo juiz. A gente não pode perder isso de vista. Deus é amor? É amor. Mas Deus é um justo juiz. Né? Não é porque nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, que aí nós vamos fazer tudo de qualquer forma, de todo jeito, porque afinal de contas, Jesus me defende. É? É assim? Entendeu? Porque se, na verdade, é quando se errarmos, se pecarmos, ou quando pecarmos, ou seja, isso tem que ser um acidente, isso tem que ser uma situação em que é uma, como diz, né, um ponto fora da curva. Algo que não se esperava. Agora, viver uma vida, né, afastado de Deus, alienado de Deus, né, fazendo tudo aquilo que acha, que pensa, que quer, de toda forma e de todo jeito, e aí? Né? O que Deus espera de nós? Intimidade. O que é que Deus espera de nós? Né? Comunhão com Ele. Então, estamos firmes. Estamos juntos, esse é o Salmo 7. Né? A ideia é destravar. A ideia é que você realmente, né, pegue, né, por meio do Espírito, né, o feeling, né, da palavra, né, e que você comece a perceber, né, quem é você na Bíblia. Quem é a Bíblia na sua vida? Quem é Deus para você? Né? Quem é você em Deus? Né? Como você tem percebido essa sua existência? Isso aí é algo que cada um de nós, né? Porque Deus, ele tem para cada um de nós um plano, um projeto. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem bom, mas o seu final é caminho de morte. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, como sempre, comenta, curte, compartilha. Não é relevante para você, espalha, transfere, passa para outro, né? Para que ele se envolva, né? Busque, né, realmente essa intimidade com a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor, a Bíblia, é o próprio Deus falando o seu querer e o seu propósito para a sua vida e para a minha vida. Deus te abençoe. Oi, gente, meu nome é Thalita. Hoje tá aqui com meu pai. Hoje, gente, eu tô muito feliz. Vocês estão aqui. Me dá um like, por favor. Inscreva no canal, ative o sininho, as notificações. Tchauzinho!